Muito bom dia a todos. Iniciando a nossa semana com mais uma meditação na palavra. O texto que nós vamos falar está lá em Lucas 8, e ali fala que Jesus estava seguindo por uma estrada em Cafarnaum, cercado ali por uma grande multidão. Ele já havia curado a muitos naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem em seu percurso. E aquela multidão era tão grande que acabava até por atrapalhar, né, o seu andar, o seu deslocamento. E eram muitos esbarrões, e Jesus ele caminhava ali apertado, né, e com dificuldade. E a partir do verso 43, nós lemos em Lucas 8 que e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. E ela ali, naquele momento, ela razoava consigo, né? Se eu apenas tocar em seu manto, no manto de Jesus, eu serei curada. E ela, então, a partir do verso 44, está escrito: chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo, né, do seu sangue. E disse Jesus, naquele meio, né, da multidão: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo fora curado. E Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Nós vemos aqui que essa mulher, ela arriscou e foi curada. Entendemos que o status quo, né, o mesmo de sempre, não exige riscos. E diz aí que um ditado popular, né, que nós às vezes sempre falamos, quem não arrisca, não petisca. Então, atingir a excelência requer algo diferente, requer que você saia do bando, se afaste do comum e o corriqueiro e sacuda fora, né, a mediocridade, o de sempre. Nós vemos aí essa mulher, né? A mulher sabia que havia um poder de cura operando em Jesus Cristo e por meio dele. Tanto que ela teve esse raciocínio. Ela pensou que se pudesse apenas tocar em seu manto, ela seria curada. Entretanto, conforme a lei, né, conforme lá escrito em Levítico 15, 19, pela sua doença, ela estava impura. E ele, Jesus Cristo, considerado um rabino. Então, ela, além, era uma mulher e ele um homem. E quebrar o protocolo social, né, poderia resultar em que? Em seu apedrejamento pelos legalistas da época, porque a lei previa isso, tanto pela sua impureza quanto pela sua atitude. Porém, ela arriscou pela fé e valeu a pena. Temos que entender que se nós fizermos sempre o que sempre fazemos, nós sempre obteremos o mesmo resultado. Significa o quê? Que se eu quiser algo que eu nunca tive antes, eu devo estar disposto a fazer algo que nunca fiz antes. Aí é que entra, né? Na equação entra
o fator risco. Arriscar alguma coisa. Quando nós lemos o texto bíblico desde o princípio, nós vemos ali que Noé, ele construiu uma arca, um barco, em uma terra onde nunca havia chovido, uma terra seca. E isso foi um risco que ele assumiu. Depois nós vemos, né, adiante as consequências, a situação que adveio. Outro exemplo que nós temos é Abraão. Deus simplesmente disse a ele: saia da tua casa, da tua parentela e vai para o local aonde eu vou te mostrar. Então, Abraão saiu de casa sem saber para onde estava indo. Ele assumiu um risco. Um outro que assumiu o risco também foi Moisés. Moisés, ele abandonou, né, o seu status de príncipe, herdeiro de Faraó, preferindo o quê? Sofrer a aflição com o seu povo, o povo de Deus. Então, ele arriscou. E nós vemos depois no relato bíblico tudo o que veio a partir desse momento que Moisés tomou essa atitude de risco. Davi, uma história tão conhecida, também arriscou. Um garoto enfrentou um gigante em um campo aberto de batalha e venceu. Mais recente, né, na história bíblica, nós vemos o apóstolo Paulo, né, declarando abertamente ao próprio César, que era considerado um deus, que Jesus Cristo é Deus e Senhor. Assumiu um risco. Então, todos esses homens que citei aqui, eles assumiram riscos, né? E saíram do lugar comum, obtiveram resultados fora da mesmice. Esses são pessoas de fé, inclusive aquela mulher que nós lemos no relato. E nós podemos tomá-los, né, como exemplo para sairmos, né, do círculo corriqueiro, da mesmice da nossa vida. Então, nós temos essa oportunidade. Nós temos a oportunidade, a capacidade, sendo, eu digo assim, como cristão nascido de novo e que tem o Espírito Santo habitando em você, não apenas de seguir aqueles exemplos, mas ir além do ponto em que eles chegaram. Então, isso vai exigir o quê? Uma dose, né, definida, primeiro o quê? De visão, olhar adiante, não olhar no mesmo local sempre, mas olhar adiante, uma dose de paixão, né, de querer, uma dose de disciplina e de risco. E eu pergunto, né, cada um, você está disposto a dar esse salto de fé? A diferença entre sucesso e fracasso pode se resumir nessa situação. Alguém decide arriscar e o outro prefere permanecer. Diferença entre sucesso e fracasso. Então, se você é um cristão nascido de novo, ouça o Espírito Santo. Se ele te aconselha, se ele te mostra, se ele te incomoda, assuma o risco e ouse pela fé. Seja em quaisquer situações, seja para a cura, para a restauração, para quaisquer escolhas, né, na sua vida, carreira e tudo mais. A palavra que eu diria assim, o termo, né, se arrisque e ganhe, se arrisque e vença. Não fique na mesmice. E eu faço também aqui um apelo. Se você ainda não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrisque e ganhe a vida eterna para você. Amém? Que seja essa a nossa meditação para essa segunda-feira, a primeira, né, do mês de agosto. Vamos orar então.
Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, te glorificamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nos concede. Pai, em nome de Cristo Jesus, fortalece-nos, Senhor Deus, para que possamos ousar, Senhor Deus, arriscar, Senhor Deus, sempre aconselhados por Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer a diferença entre as pessoas, onde nós estivermos, Senhor. Obrigado, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Peço, Pai, a tua guarda, a tua proteção sobre cada um de nós. Livra-nos, Senhor, do maligno, Pai. Eu te peço isso e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom dia a todos, então.